Segue o barco aí. Toca aí. Segue o barco. Vou começar a falar do tema, então. Bom, vou me apresentar, vamos lá, né? Então, eu sou a Vanessa. Bom, claro, né, muitas pessoas aqui me conhecem. Que para quem não me conhece, então, estou me apresentando. Eu sou Vanessa. Eu trabalho já faz muito tempo com literatura e, como eu sou multipotencial, eu já estou também indo para psicanálise, né, psicologia analítica e também para constelação familiar. E tenho trabalhado nessas áreas. Daí também a ideia de juntar, né? De fazer essa conexão, né? Porque acho que a ideia é um pouco essa, assim, de pensar como é que uma pessoa, né, constrói ela mesma e o mundo ao redor, assim, nessa formação simbólica através da arte, né? Acho que a arte vai abrir, assim, um campo muito grande, né, de possibilidade de reflexão. Então, acho que é grande, é vasto, e hoje a gente escolheu, né, tem várias possibilidades, depois mais no final eu quero falar um pouco do uso das artes nas cartas associativas, né, nas cartas artísticas. Para hoje a gente escolheu Guimarães Rosa, que é todo mergulhado em simbologia, né, o Guimarães Rosa ele tem um vasto conhecimento, assim, desde yoga, né? Ele fala que ele segue os Upanishads, ele segue toda uma filosofia oriental e ocidental, assim. Então ele é um cara que abre muito campo, assim, de reflexão mesmo, né? Muito grande, é claro que a gente vai colocar aqui o nosso olhar, né? Eu vou colocar um pouco do meu olhar, o Tuco vai colocar um pouco do olhar dele e, enfim, a ideia é um pouco essa aqui, de fazer essa ponte, essa conexão. Vou pedir para o Tuco se apresentar também, antes de fazer a introdução, mergulhando mais na história, no tema. Beleza. Obrigado pelo convite, Vanessa. Para quem não me conhece, eu sou Tuco Gabriel, trabalho com desenvolvimento humano há 15 anos e oficialmente eu digo que eu trabalho, né? Mas para mim o desejo de me desenvolver, o desejo de expandir minha consciência, o desejo de descobrir, né, os símbolos do mundo é algo que me toca desde criança. Então, para mim sempre foi frustrante ter que consumir uma verdade e congelar naquela verdade. Então, para mim, esses trabalhos sempre me fazem expandir um pouco a minha percepção do mundo, a minha forma de me relacionar com as pessoas. E a Vanessa, eu já curtia muito essa ideia, né, de trazer o olhar da literatura como um meio de a gente expandir a nossa forma de olhar para o mundo, de uma forma muito integrativa. E aí a ideia hoje é a gente pegar esse conto do Guimarães Rosa e permeando com o que a gente experimentou dentro do processo de crescimento pessoal, das terapias, da filosofia, sei lá o quê. Então é isso. Obrigado pelo convite e pela galera que está aqui. Eu que agradeço também a presença. Estou vendo aqui ex-alunos e ex-alunas minhas entrando. O Tuco foi meu professor também aí. Então, estamos aí, né? Todo mundo professor e aluno de todo mundo aí nessas trocas. Vamos que vamos. Oi, Lígia. Pamela, tô vendo vocês aí. Bom, antes de tudo, eu quero dizer também do poder das histórias, né? Me lembra um pouco, sabe, Tuco, a introdução lá de Mulheres que Correm com os Lobos. Porque a Clarissa, que é uma junguiana, ela fala também dessa questão do poder, né? Que a história é um medicamento para a sociedade. Uhum. Antes de existir, né, a arte, né, uma arte assim com esse nome, com A maiúsculo, antes de existir a psicologia, a psicanálise, o ser humano sempre sentou em roda e contou histórias, né? As histórias sempre foram uma forma de organização do caos, né? Sempre uma narrativa, você sai, né, do caos, não sei se alguém aqui escreve, mas tem isso também, né? Você tá num caos ali, de repente se organiza, né? Quando a gente conta todos os dias as histórias, como foi seu dia? Quando você vai na terapia e conta uma história, é sempre uma forma de construir um mundo, um cosmos, né?
diante do caos que a gente vive da linguagem, enfim. Então a história busca dar algumas respostas, né? O Guimarães Rosa é danado, né? Quando eu falo isso é porque, assim, quando você fala, pensando no título, né, inicialmente, a terceira margem do rio, é dizer um pouco o indizível, né? Ele diz e não diz, então é um ponto muito enigmático. Tá passando ônibus aqui na rua, atrapalha? Não, tá indo perfeito. Não? Ai, que bom. Então, ele já traz uma reflexão, o título, né? Você fala, como assim? Que terceira margem é essa, gente? O rio só tem duas margens, né? Nossa, assim, que terceira margem é essa? Então já é nesse lugar de dizer o indizível, né? Então o ponto fala, ele diz e não diz, mas vou falar um pouco do enredo só pra gente, pra quem nunca entrou em contato com o conto, ter uma noção do que a gente tá falando também, né? Então ele conta a história de um homem que já é um velho, assim, um senhor, e ele tá ali vivendo a vida, né? O conto começa dizendo que ele é cumpridor, ordeiro, né? Então ele tá fazendo ali tudo dentro do padrão, sei lá, né? Digamos assim, ele tá ali cumprindo com as regras do mundo dele, né? Que ele entende como correto e o filho dele também, enfim. E o que acontece? Um belo dia, ele é um cara muito silencioso, assim, né? Isso é uma coisa marcante na história, assim, é uma história também de silêncio. Um belo dia ele manda fazer uma canoa, e nessa canoa só cabe ele, assim. Então é uma canoa para uma pessoa só, e isso traz um certo estranhamento. Um belo dia, quando a canoa fica pronta, ele entra na canoa, sem palavras, com um gesto de adeus, ele entra na canoa e ele vai para o meio do rio, bem próximo de onde eles moravam, ali no vilarejo. E aí a família fica sem entender nada, né? Principalmente o filho, que é o protagonista da história, que é o narrador, né? Então a história está passando pelo olhar dele, né? A gente sabe que a história na primeira pessoa é a visão daquele filho, né? Ele que está contando. Então ele fica muito... Fica esse enigma no ar, né? Ele fica muito inquieto com essa presença do pai ali no meio do rio. E ali fica o pai, trazendo um monte de questão para toda a sociedade do entorno, né? Então vai o padre, vai o soldado, todo mundo tentando tirar esse homem do meio do rio, né? Esse rio que é essa passagem, né, do tempo. Aí a gente já começa, né, com as pontes que o Guimarães vai fazendo entre o consciente e o inconsciente, entre o simbólico, né, que está nesse lugar aí, entre esse dizível e não dizível, enfim. Então, vão jornalistas, né? As pessoas imaginam o que está acontecendo, toda sorte de suposições. Será que ele enlouqueceu, né? Uma delas, assim, ficou louco, está pagando promessa. Vão surgindo hipóteses, mas ninguém descobre o que acontece. Como os anos vão se passando, a filha, né? Então, tem o narrador, ele tem um irmão, tem uma irmã e a mãe. Então, com o passar dos anos e aquele pai ali envelhecendo, né, fica ali naquele meio de rio, o tempo passando, os irmãos e a mãe vão viver na cidade grande, né? Tem uma coisa também que esse conto, ele tá dentro de um livro, Primeiras Histórias, em que todo mundo vai meio que para a cidade grande, né? Tem uma coisa do momento histórico, mas enfim. Então eles vão viver a vida deles. A filha tem uma criança, né, engravida, tem um filho, se casa. Tem uma cena lindíssima, assim, emocionante, né, que ela vai lá levar para o pai ver, né? Ele quase se aproxima, mas não se aproxima. E por fim todos vão embora, só fica o filho. Só fica esse filho que envelhece também. E num certo momento ele vira uma chave na cabeça dele. Ele fala, cara, ele tá muito velho. Se eu tô tendo reumatismo, se as dores de reumatismo, se eu tô sofrendo com a velhice, imagina ele dentro dessa canoa. Então eu vou trocar com ele, vou fazer a proposta pra gente trocar. Então ele faz isso, ele vai, né, até a beira do rio e ele acena, né, com um lenço, ele fala pro gesto ficar mais longo. É um conto imperdível, né, gente? Porque só o Guimarães usa as palavras que ele usa, então, enfim. E aí ele faz esse gesto, ele grita e o pai vai se aproximando, né? Pela primeira vez o pai se aproxima, mas é assim, uma coisa muito impressionante, porque o pai é quase um vulto. Ele fala assim que o pai está diluso, né?
interessante porque essa palavra não existe assim no dicionário, né? E a gente sabe que Guimarães Rosa cria neologismos, né? Palavras novas. Então, pai de luz, assim, uma coisa meio borrada, uma coisa meio... quase uma assombração, assim, que vai se aproximando. E quando o pai chega perto, ele não consegue, assim. Ele se desespera, ele sente um terror, assim. E aí ele não consegue trocar de lugar com o pai, né? E aí a gente tem aí esse momento em que, enfim, apenas na velhice, ele vai romper com o pai. Bom, eu sugiro muito que vocês leiam um conto, porque cada pessoa vai ter uma leitura, né? Eu e o Tuco vamos fazer aqui direcionamentos que a gente sentiu na troca com o texto, assim, para esse momento, né? Bom, vou ainda, antes de passar a bola para o Tuco, eu vou ainda puxar de novo para o título, né? Para essa ideia das polaridades, assim. Existe uma tendência nossa, é até importante, né? Quando a gente é criança, entender as coisas como opostas, né? Tipo, feio, bonito, frio, quente, né? Entrar nessas polaridades para a gente ir compreendendo o mundo. Mas parece que amadurecer né, chegar, de certa forma, eu estou pegando um dos possíveis sentidos, né, da terceira margem. Seria chegar num terceiro lugar, né? Nem é bom, nem é ruim, né? É um pouco bom, um pouco ruim, assim, conviver com uma condição, né, que é o que a gente tem dificuldade, assim, de fazer, né. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso também, Tuco, se a gente pega desse ponto. Então, uma das coisas que eu acho legal, a gente, né, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção no título do conto, sem eu conhecer, eu só fui conhecer através de você mesmo, como que a gente tem essa dificuldade, né, de se relacionar com esse caos, com esse colapso que é nem branco, nem preto, nem bom, nem ruim. E esse colapso é o que faz a gente experimentar o mundo e avaliar. Putz, espera aí, como é que é para mim? Às vezes falaram isso aqui é para a direita ou para a esquerda, mas sei lá, para mim às vezes faz mais sentido estar no meio, ou um pouco para a direita, ou um pouco para a esquerda. E até em tempos de polarização, a gente vê que quando a gente está muito nos opostos, a gente perde a relação. A gente não se relaciona com o mundo quando a gente está muito em qualquer polaridade. Então, a ideia que eu achei massa do texto, do conto, é justamente esse convite para... Né, como é que eu desconstruir tudo para ver o que faz sentido para mim. E aí, trazendo um pouco da constelação, a gente vai ver que, instintivamente, a gente tem uma tendência a buscar margens. E não tem problema nenhum, porque assim, uma margem que a gente estabeleceu aqui é um horário. Se a gente não estabelece um horário, fica tudo caótico. Mas para que a gente cresça, por exemplo, eu preciso perder minha margem. Sei lá, eu não quero mais ser o professor que eu era antes, como você está mudando de profissão. Como é que lida com essa nova margem para você ser uma nova pessoa que... não adianta você abandonar tudo que você sabe e nem, sei lá, continuar naquilo que você estava fazendo. É experimentar esse meio do caminho aí que não é nem professora nem psicanalista. Quem é você agora, sabe? Eu assim, você tá pensando outra coisa também, porque eu tô pensando aqui que essas margens, quando a gente é criança, quem dá, né, é a mãe e o pai, sim, né, sim, que dá a margem. Sim. E aí chegar na terceira margem também é chegar mais na gente, assim, né? Chegar em si. Sim. Porque quem vai falar o que é certo, o que é errado, né? Quem vai dar esse parâmetro é o pai e a mãe. Tem até um outro conto do Guimarães, né? Que é o espelho, em que uma pessoa se olha no espelho, no primeiro momento ela vê... Primeiro ela se assusta porque ela não se reconhece. No segundo momento ela olha e vê o que é do pai e o que é da mãe. Sim. No terceiro ela vê um bicho. E no quarto ela vê uma luz, assim, né? Só para aproveitar o gancho. Porque, assim, a gente tem muito, né, do pai e da mãe. Acho que a constelação fala muito disso, né? Dessa sistemática inconsciente, né? Do pai e da mãe na gente, assim, que atuam sem que a gente autorize, né? Porque o inconsciente é assim, né? Você tá fazendo e não tá percebendo. Assim. Então,
E quando você descobre, você fala, opa, peraí, isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe, né? Ou até mesmo crenças limitantes, né? Que vem de um ou de outro, né? Sim. E o legal, assim, que só para a gente deixar claro, a nossa ideia aqui nessa discussão não é nem falar assim, ó, joga tudo fora o que é do pai ou da mãe, ou o que é margem direita e esquerda. Na verdade, não. O jogo é outro, integra tudo. Como é que eu consigo viver nesse meio onde eu posso, se eu quiser ir um pouco para a direita, eu vou e eu volto. Se eu quiser um pouco para a direita, para a esquerda, eu vou e volto. Então, é nesse meio que eu posso tomar, por exemplo, algumas coisas que me servem do meu pai e da minha mãe e posso deixar outras coisas de lado, sem que eu seja só tomado por algo inconsciente e instintivo e só infantil, né? E eu acho que amadurecer é a gente sustentar isso aí. Como é que até alguém falou assim, ó, me falaram que se eu perseguisse tal caminho, eu ia chegar em tal sentimento, que pode ser chamado de felicidade. Aí eu persegui esse caminho e cheguei nesse lugar e não encontrei a tal da felicidade. O que eu faço com a minha vida? Né? Então, e é bem isso daí, a gente vai começar a experimentar o que toca a gente. Sei lá, eu sou um cara que eu odeio trabalhar, sei lá, num lugar fechado. A minha individualidade não cabe nisso daí. Mas para os meus pais isso era a coisa mais legal do mundo. Que era, sei lá, ser assalariado. Né? Então a gente vai ver que viver fora da margem é bancar a própria individualidade, né? Sim, bancar o desejo, né? E em busca do próprio desejo. Tem isso, né? Tem muita gente que está aqui que foi, por exemplo, meu aluno em cursinho pré-vestibular. E a gente sabe que rola a pressão dos pais, né? Para que eles sigam determinada carreira, assim. É isso, você tem que ser engenheiro. E às vezes a pessoa não é isso que a pessoa quer, não é isso que ela está sentindo nela, né? Então esse bancar, esse outro lugar, né? Que é o seu lugar e sair, né? Eu estava pensando aqui também nessa questão do preto no branco, né? Que você falou assim. Como a vida às vezes é esse degradê, justamente, né? Esse lugar assim que nem é uma ponta nem a outra, né? É esse degradê, assim, onde a gente encontra a nossa própria cor, assim, nosso próprio brilho, né? Sim. Aí no meio, assim, e ganhar movimento, né? Eu acho que o Guimarães, ele faz isso bem, né? Quando ele também diz e não diz. Sim. Né? Porque é um conto também que você sai, considerado um dos melhores contos da literatura brasileira, e que você sai meio zonzo, assim, o que aconteceu? Tipo assim, ele não é aquele conto assim, a menina subiu na árvore, aconteceu tal coisa, caiu, quebrou a perna, consertou a mão. Não, assim. Então, sabe o que a palavra... Ele te deixa meio zonzo, você fica perplexo, né? Porque isso é símbolo, o símbolo diz e não diz, então, né? O contraditório, assim. Então, mas o louco, assim, que a palavra que me vem quando eu ouvia você lendo o texto para mim a primeira vez, ele não conclui. E é legal assim, ó, ele conta um monte de fatos, mas ele não conclui. Ele não fecha dentro de uma, sei lá, uma tese. Ele não, como se diz, ele não diz. Ele vai contando assim, ó, solto, parece que vão um monte de informações soltas e aquilo vai angustiando. O que é de verdade isso aí, né? Qual é o... Sim, porque tem muitas... Opa! Fala aí, não, tu. Eu terminei. Não se interrompi. É que eu já ia puxar um gancho para falar do filho, né? Dessa identificação, assim, com o pai, né? Dessa coisa desse filho que ele segue em busca dessa figura paterna, né? Enquanto todo mundo vai viver sua própria vida, ele segue em busca dessa figura paterna que é curiosa, assim, né? É curioso como ele se identifica com o pai, né? E é um pai de com quem ele não tem muita troca, né? O pai está identificado com o Rio também, né? O Rio que é o mudo, né? É aquele pai mudo, aquele pai silencioso, né? Que é aquela coisa profunda, que ele não está entendendo o que está acontecendo, né? O pai não falou nada para ele, assim, é esse silêncio, é esse indizível, né? E eu vou falar aqui para mim, quando eu ouvi a história, cara, meu pai, ele sempre foi silencioso a vida inteira.
Eu não tenho uma memória assim, de eu trocar uma ideia profunda. Mas meu pai sempre foi um cara que estudou. Você tem uma ideia assim, eu com 5, 6 anos, tinha livro de yoga na minha casa, tinha um monte de livro de filosofia. Só que meu pai, ele é um estereótipo do matuto. Sabe? É muito louco, é contraditório pra caramba. Porque ele é um cara que gosta do mato, mas gosta da literatura. E como não tinha uma definição, e aí que eu falo pra você, meu pai não era um cara que definia, o caminho certo, este caminho. Ele era silencioso. E aí, imagina quanta angústia que a gente experimenta quando a gente não conhece esse mundo interno dos nossos pais. E aí a gente pressupõe um monte de coisas, e aí que a constelação traz muito essa observação, né, das dinâmicas ocultas que rolam nas famílias. Né? Quantos segredos que geram distorções. Tipo, por esse filho não ouvir o que ele talvez gostaria de ouvir do pai dele, ele pressupõe um monte de coisas. Ao ponto de querer se sacrificar pelo pai, como, né, tem num dado momento do conto. E aí, no fundo, não existe uma conclusão. E esse segredo, e aí que eu falo que a gente vê não só para a gente, mas para o mundo, quando a gente observar que as coisas que não são ditas, elas são passíveis de interpretações mais malucas possíveis. E quantas vezes numa relação, às vezes, sei lá, existe algo que aconteceu entre nós. E se eu não trago isso para um olhar meu e seu, se eu guardo só no meu mundo interno, você vai pressupor um monte de coisa, enquanto eu não abrir minha boca para me expressar e falar para você, sabe o que é? Me pegou assim. E eu nunca vou resolver com você se eu não trouxer realmente. E quantas relações a gente perde por conta desse calar, né? Não é só um silenciar, é um calar que me vem. Tem relações em que a gente perde literalmente, assim, né? Às vezes um relacionamento, né? Em que a comunicação não existe, né? Ou então eu tenho que ficar imaginando o que o outro tá pensando, né? Sim. É terrível, né? Isso, assim, dá uma série de mal entendidos. Mas, assim, também tem uma outra leitura que é aquele que tá lá, mas não tá, né? Que eu acho que é um pouco que tá acontecendo, assim. É aquele silêncio, não da pessoa que foi embora. A pessoa está ali, mas ela não foi embora. Mas ela não fala, né? Uhum. Não sei se fez sentido na frase, assim, que eu Sim. dei uma bugada, eu acho, nessa frase. Mas, quer dizer, por exemplo, o seu pai é silencioso. Meu pai também é silencioso. Uhum. Assim. Talvez o meu avô fosse mais do que ele. Assim, eu não lembro de meu avô falando nada. Assim. Nem eu. O meu avô tem essa mesma característica. Sim, tipo assim, quando eu lembro do meu avô, eu lembro de um cara com a boca fechada, tá ligado? Mas tipo... E é bem isso daí. Imagina quanta piração que a gente cria quando a gente não tem uma informação. E eu falo que eu só fui para constelação porque em 2010 eu fiz uma dinâmica, eu sempre conto isso daí, que a dinâmica era como se a gente fosse tomar o lugar do pai. Tipo assim, como seria se eu estivesse no lugar do meu pai? O que eu sentiria? Né? No fundo, é uma lição de empatia, um monte de coisa que vem, mas vou trazer para minha experiência. Eu julgava que meu pai era um monte de coisa, e aí, nessa experiência que eu tive dentro dessa dinâmica, eu percebi que foi a primeira vez que eu humanizei meu pai. Que eu comecei a perceber que ele poderia ter medo, que ele poderia ter insegurança, que ele poderia ter um monte de coisas que eu não pressupunha. Porque na minha visão idealizada do meu pai, ou era o céu ou era o inferno, ou ele era Deus ou ele era o demônio. Que ainda é margem, né, que a gente está falando. E é louco que para mim esse rapaz, né, do conto, ele idealiza um pouco de um monte de coisa, porque assim, ele não tem uma informação concreta do pai, porque ele é silencioso. Né? E por falta de se conhecerem, ele vai para as loucuras, né, para as possibilidades de, sei lá, vamos chamar um padre, porque, sei lá, ele pode estar possuído. Vamos chamar, sei lá, um médico, que ele pode estar louco. É tudo pressuposição.
Sim, e acho que tem uma coisa que é, assim, o silêncio dos homens, né? É muito característico também de perda de subjetividade. Tem até um documentário chamado O Silêncio dos Homens. É difícil, né? Falar das emoções, assim, como é difícil é, colocar essa emoção numa pessoa em que você não vê a emoção, né? Vixe, gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô vendo Tá, umas bolinhas. tá, Ah, tá, tá. voltou. Acho que você voltou, deu um Henrique, deu um problema de conexão. Então, como a gente não vê, às vezes, subjetividade no pai, né? Nessa figura patriarcal, assim. Então, Então, quando você fala, eu vi que ele podia ter medo, né? Que ele podia ter insegurança, ou seja, meu, ele tem algum sentimento, né? Mas parece que nem ele reconhece, né? Os sentimentos, assim. e você falando isso daí, em 2016, olha só que louco, né? Em 2016, eu e um amigo meu, que foi meu professor de constelação, a gente começou um trabalho com homens. E o primeiro encontro que teve foi muito louco, que pra gente que, por exemplo, eu que tenho um arquétipo mais feminino, pelo cuidado, por ser terapeuta, por N situações, a gente estava numa sala com 12 homens. E com vários arquétipos diferentes de homens ali. E o louco era como esses homens se conectavam e se comunicavam através do olhar. É muito louco, que não era um silêncio que não comunicava, era um silêncio que comunicava, mas tinha um olhar, tinha uma troca de... Era como se ali naquele ambiente a pessoa se sentisse cuidada de um jeito masculino. É muito louco, assim, que é uma outra tipo de comunicação. Só que para um filho com um pai, às vezes a gente se confunde, porque talvez muitas vezes a gente queira do pai algo que ele não tem para oferecer. É como imagina que meu pai recebeu do meu avô, nesse silêncio sepulcral. E aí, o que meu pai vai ter para me oferecer, né, numa comunicação? Não tem, né? Então, quando eu paro de fantasiar esse pai e olho para meu pai de verdade, aí talvez nesse silêncio, que é a linguagem dele, eu consiga me comunicar com alguém real, não com alguém que eu estou fantasiando. Saca como que, para mim... Não, total, assim, até porque quando você tem o nada, né? Sim. Assim, você tem o silêncio ali, o nada pode ser um tudo também, né? Quer dizer, um tudo de possibilidades que a gente vê no conto, né? Das tantas possibilidades de entendimento, assim, do que está acontecendo com o pai. Agora, indo até para, talvez indo mais fundo, né? Uhum. Olhando para essa figura do pai, eu acho que tem uma metáfora da viagem sozinha também, que é muito interessante, né? Uhum. Desse se colocar num barco que só cabe você, né? Tem um jogo aí, um pouco de vida e morte, sabe? Assim, tem uma coisa simbólica aí, porque as duas margens são essas também, né? Sim. A vida e a morte. Tem uma coisa, né? Dentro dessa dicotomia, né, do bonito, feio, não sei o que, dessas oposições, você tem a vida e a morte também, de um lado e de outro, né? Esse viajar sozinho, né, eu acho incrível, assim, de ele entrar no barco e só cabe ele, porque às vezes é isso também, né, na vida também é assim, né, a nossa viagem é uma viagem sozinho, o filho quer ir com o pai, porque ele está identificado com o pai, né, ele só consegue rompê-la no final da vida. Mas não dá para ele ir com o pai, porque a viagem é a viagem de cada um. Me lembra um pouco um caixão também, de certa forma, né? Assim, só cabe você. Assim, você vai sozinho, né? Então é uma viagem que você enfrenta sozinho. De certa maneira, tá todo mundo perto, né? Mas é você com você um pouco, né? O filho tá à margem do pai, né? E o louco imagina assim, ó. Esse pai, como a gente está falando assim, esse pai foi um filho e esse filho, ele deixou de existir para ser um pai. E aí, para esse pai, ele precisa deixar de existir para o filho para ele ter a própria vida, sei lá. Tipo, vamos supor, eu cuido do meu filho até uns 20 anos. Vamos dar um exemplo aqui, vai, cultural. Aí, cara, eu enchi o saco, eu não quero mais ser pai, eu quero viver minha vida. Eu não quero só viver nessa figura congelada, com, sabe, de ter que ser o pai. E eu tenho certeza que quantas mães aqui que a gente parece que está buscando sempre essas margens, né? Aí como que é ser mãe, como que é ser pai, como que é ser professora, como é que é ser namorado. E é bem louco, assim, que
para a gente experimentar algo novo, a gente vai ter que ter muito culhão, muita coragem para abandonar essa margem. E aí, muitas vezes, Total, né? a gente vai E aí eu falo assim, ó, muitas vezes a gente vai decepcionar um monte de gente. E a gente vai precisar bancar isso daí, porque, sei lá, quantas expectativas que a gente cria em cima dos outros e quantas expectativas os outros criam em cima da gente. E que pai, que filho, que tenha coragem de frustrar. Tipo, sei lá, minha mãe queria que eu fosse X. E eu não tenho nada a ver com o X que ela quer. Eu vou brincar aqui, ó. Tinha um desejo inconsciente na minha família que eu fosse padre. Cara, eu tava fodido se eu fosse padre. Então, no fundo, eu, sendo uma pessoa com muita energia, eu tenho uma vitalidade, uma energia que não me cabe esse lugar. E aí, para sustentar o meu adulto, eu vou ter que olhar para essa criança que queria ganhar amor a qualquer custo, até o ponto do autossacrifício, e falar para ele, não, eu não dou conta, eu vou frustrar minha mãe, meu pai, a família inteira, a sociedade, para viver a minha própria história, para viver o meu próprio barco. Sim, é o único jeito de crescer, né? Tem essa coisa, quando você está num clã familiar, qualquer atitude que as pessoas usam, né, até uma expressão que hoje é questionada, né, como uma expressão racista, de repente, né, a questão da ovelha negra, né, mas só para a gente recuperar assim, essa ideia dessa figura, né, então normalmente, quem segue tudo, né, que aquele clã segue, beleza, tá ok, né, agora se uma pessoa que sai desse clã familiar, me lembrei até do Drummond agora, né? Porque o Drummond ele vem de uma família de fazendeiros, porque a temática da poesia dele é fortemente ligada à questão do pai também, né? Em muitas passagens, porque justamente assim, o pai dele queria que ele fosse fazendeiro e ele era poeta. E aí, né? Como é que faz? Tem um livro dele que se chama Fazendeiro do Ar. Sabe assim? É o fazendeiro do ar, assim, que ele recebia várias críticas, né? De ele não ser aquele cara que pega o bicho, que vai, que faz. Toda vez que a gente se afasta do clã familiar, a gente é meio apedrejado. Sim. Né? Tem essa tendência. Sim. Mas é a única forma de crescer também, de ir além, né? Normalmente, quando volta, né? Quando retorna, você retorna maior, né? Sim. Sim, é um jeito de expansão, de ir além, assim. Sei lá, se foi o ano passado, retrasado, eu fiz um vídeo para uma amiga minha, que tem um portal de autoconhecimento, e tinha uma galera que, eu já despertar espiritual, despertar de consciência, blá, 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 tem um monte de coisa. Aí a pergunta era, como é que banca isso daí? Tudo é muito bonito, enxerga um mundo diferente, como é que banca isso daí? E é bem isso daí. Para que a gente possa crescer além do cercado familiar, cara, precisa de uma potência interna, de uma escolha, de uma decisão de bancar, e assim, e é escolher não entendendo que tem garantia nenhuma. Tipo, é uma escolha. Tipo, eu abri uma empresa, sei lá, com 20 anos de idade. Com 30 eu quebrei. Mas foi uma escolha, né? E eu banquei essa minha escolha. E quantas outras coisas a gente vai fazendo que a gente vai bancar sem essa busca, talvez, infantil, de alguém falar assim, olha, tá bonitinho, ai, que legal. Ainda é uma busca infantil. Estrelinha na testa da professora. Ainda é uma busca infantil. E não é uma relação madura, né? Porque eu posso ter feedback de outros colegas, de outras pessoas que estão usufruindo do que eu estou oferecendo. Mas a gente vai trocando de uma forma madura, não que você tenha que me dar like para eu saber que eu estou fazendo um bom trabalho. Saber que eu estou fazendo um bom trabalho é se ele está tendo um impacto efetivo na sua vida. Aí, para mim, assim, eu como adulto, olha, estou impactando e eu estou tendo uma troca por isso. Alguém está me pagando, eu estou tendo um reconhecimento maduro, não só uma coleção de likes, né? Sim, de idealizações, sim, né? De imaginações, sim, também, sim, né? Porque tem muito isso, né? A pessoa está imaginando, né? Idealizando. Sim. Agora é diferente você ver um impacto concreto, assim, né? Como um professor pode ver no aluno, falar, putz, aquilo ali fez diferença, né? Sim. Você vê que fez diferença na vida, assim.
diferente do aplauso apenas, né? De uma admiração vazia, né? Uhum. Sim, sim, sim. E eu acho que assim, tem uma coisa também que é esse lance, né? De a gente já crescer numa sociedade que já está tudo muito determinado. Então já está determinado, assim, que é isso, você vai casar, você vai ter filho, aí tem o carro, né? Aí tem a casa, aí tá tudo muito, né? E é muito difícil chegar nessa terceira margem, se a gente olhar agora, né? Já que essa terceira margem é simbólica, então ela tem, né, um monte, ela é plural, termos de sentido, né? Mas se a gente entende essa terceira margem como um processo de individuação, por exemplo, né, numa perspectiva junguiana aí, então, assim, de você virar você, como é que você vira você, né? Às vezes vai encaixar alguma parte? Vai, mas às vezes não vai encaixar tudo. Né? Às vezes você vai ser a pessoa que vai querer andar de bicicleta para não poluir. Às vezes você, beleza, para você o carro é legal, mas outra coisa não é. Às vezes você vai querer viver lá no meio do mato. Então, assim, como é que faz isso, né? Numa sociedade em que você precisa de troca, né? Enfim, uma sociedade capitalista. Cara, é um monte de coisa em jogo, né? Muita pressão, assim, para você ficar dentro daquele quadradinho, né? Então, pra você chegar nesse lugar dessa transcendência é muito difícil, né? Porque a gente tem o inconsciente coletivo, a gente tem o inconsciente familiar, o inconsciente pessoal, né? Sim. Então, assim, é muita inconsciência, né? Se a gente não se estudar, se a gente não parar para se olhar, se a gente não faz uma terapia, não faz uma constelação, não fica buscando ver o que vai, né? Onde é que a gente está de verdade, assim, além do que foi colocado, né, por pai, mãe, televisão, etc e tal, e a gente vai ficar marionete, né? É uma vida de marionete, assim. Então, eu vou pegar aqui, Fernandes, que eu não li aqui o nome no começo. Ai, a gente não tá lendo, né? Mas assim, ela escreveu aqui, pode ser excluído em um clã, mas ser exemplo em outro. Então, e aí eu gosto muito de olhar assim, ó. Quando a gente consegue se despedir da pequena família, né, vamos supor, da minha família de origem, eu me abro para uma outra que é a grande família, a família da humanidade. Então, a proposta da constelação, da forma como a Vanessa falou, de consciência, como é que eu posso ser contribuição na humanidade? E da forma que fizer sentido para mim. Eu posso, sei lá, querer trabalhar num banco e eu servir um monte de gente para aprender a lidar com dinheiro. Eu posso fazer um monte de coisas. E aí não é nem a margem que eu estou discutindo, como é que eu consigo bancar algo que faz sentido para mim. E eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre tive um desejo de ser inovador, de ser empreendedor. Mas isso era de criança. Eu gostava de criar coisas, eu gostava de ser livre. Eu adoro ser livre. Não é que eu gostava, não. Eu adoro ser livre. Só que aí, para ser livre, é preciso bancar tanta coisa. Que muitas vezes você não é prazeroso. Que justamente assim, quantas vezes você vai experimentar solidão dentro da sua própria liberdade? Então, às vezes eu vou precisar sacrificar um pouco da minha liberdade para experimentar vínculo. Então, voltando, não é branco nem preto, como é que eu fico flexível para experimentar mais coisas nessa vida? Para não passar nessa experiência de vida aqui, ó, se a gente vai reencarnar, não vai reencarnar, não importa. Mas assim, como é que eu transformo essa vida em algo, sabe, que fala assim, valeu a pena? Eu experimentei tudo que eu podia experimentar aqui, eu vivenciei tudo que eu podia vivenciar. Para mim, isso é o must do propósito de vida. Não é chegar em nenhum lugar, mas assim, como é que eu posso ser um indivíduo mais experimentado possível? Eu penso num cardápio, assim, né? Parece que às vezes a gente é condicionado a chegar e pedir sempre o mesmo prato todo dia ali, e é isso, assim, né? Ou a gente começa a olhar para outras coisas, falar, cara, a vida é um cardápio de possibilidades, né? Sim. E de experimentar, assim. E aí, dependendo do caso, assim, que a gente estiver falando, porque a gente sabe que tem pessoas em casos patológicos mesmo, assim, né? Sim. Tem gente que não sai de casa, assim. Tem gente, sabe assim, às vezes você atende pessoas que estão em casa não é por conta da pandemia, faz 5 anos que não sai de casa, assim, que não se relaciona com ninguém.
né? Que a experiência é só essa experiência pela internet. Aí você fala, cara, mas o mundo, assim, tipo, você olhar o céu, você andar na rua, você entrar no mar, você, assim, tem possibilidades na vida, assim, né? Que a natureza, assim, te oferece. Ó, Às vezes a gente não olha para o céu, às vezes a gente anda na cidade, agora com o celular. Agora a gente não está andando, tomara que não, né? Que a gente não esteja andando tanto na cidade aí. Mas teve um período nessa pandemia, lá no. Acho que foi no começo do ano passado, assim, que o céu, em alguns dias, ficou lindo, maravilhoso, incrível, assim. E isso trouxe umas reflexões do tipo, cara, como é que a gente não olha mais pra cima, né? A gente só anda assim. sim, pô. Então, assim, às vezes a gente tá, sabe, se você tá ali, né? Condicionado, é a marca do celular, não sei o que, você tá só fazendo coisas, assim, condicionado a, né? Você não para e olha pro céu, por exemplo. Ó, Cara, dá uma energia olhar pro céu, de verdade mesmo, tá aí de graça pra todo mundo, e né? você vê que louco, assim, ó, só pegando fazendo essa costura muito maior, a gente não tá tendo um efeito só, como é que fala, de uma vida mais miserável, não é só por estar olhando para o celular e não olhando para o céu. Olha que louco, tem uma visão da psicossomática que avalia o corpo, né, a experiência que o seu corpo está tendo. Imagina um corpo que só fica arcado olhando para baixo, como é que ele respira mal? E aí, olha que diferença. Quando eu olho para cima e olho para o céu, como é que eu expando a minha experiência? A minha experiência de vida fica diferente. Então, alguns hábitos, eles não são só pelos maus hábitos, eles ferram todo um ecossistema que é o meu corpo, que é aonde eu convivo. Por exemplo, se eu estou olhando só para o celular, por exemplo, eu estou deixando de olhar para você. Se eu estou olhando para o celular, estou deixando de olhar para o mar. Não importa, é só aqui o nosso momento aqui é expandir na viagem agora. Sim, não, então, porque assim, de verdade mesmo, a gente está dentro de um planeta, né? É isso, assim, porque é isso, quando você começa a olhar para o céu, você começa a perceber também sua pequenez, assim, Sim, né? sim. O tamanho do mundo, assim, tipo, cara, você está dentro de um planeta, enfim. Mas voltando para a viagem do barco, né, Carlos, assim, que horas são, Tu? Que eu não consigo ver o horário aqui, eu 10 não para estou as controlando 9. o tempo, Fica assim. tranquilo. 10 para as 9. Eu acho que a gente já tem 10 minutos só, né? Não, vai, Então, vai dar tempo. dá para ficar mais? Não sei, Ah, legal, legal, não sabia. Eu achava que era só uma hora. Vocês mas sabem, gente, vocês estão aí. eu Live é só uma hora, eu então, acho. tá, as últimas 2 lives que eu fiz, passou 1h10 e vamos seguindo. Ah, tá bom. Então, fechou. Eu só queria lembrar ainda para uma figura, pensando na questão simbólica, né, no conto, assim, a figura do barqueiro, né? Porque o barqueiro, na mitologia grega, né? Claro, em outras mitologias também, né? Eu tô pegando essa figura mais conhecida, o Caronte, né? Que está lá no Rio Aqueronte, que é o barqueiro, né? Que é esse barqueiro sombrio, né? Do submundo também, né? Desse pai que tá ali nesse lugar, né? Não sei se vocês lembram dessa história, que os mortos, eles tinham que ser enterrados com 2 moedas nos olhos, né? É como se você tem que pagar um preço para ir pro outro lado, né? Você tem que ser... se você não foi devidamente sepultado, né? Você não vai para o outro lado, né? Então tem uma coisa que eu acho que assim, esse pai, voltando para o conto, né? Para o final do conto, que é quando esse filho se desidentifica com o pai, né? E aí é que ele vai viver a vida dele a partir daí, né? Ao que tudo indica, que é o final do conto, a gente não sabe, mas assim, esse momento, né? Em que ele rompe com esse pai, né? E me parece que ele está falando também da experiência da perda, né? Me lembra um pouco um texto do Freud, lá, O Luto e Melancolia, né? Porque o luto é isso, né? É o trabalho da perda. Esse filho, o pai vai lá para a água, mas ele morreu ou não morreu? A gente não sabe, porque a gente está nesse plano simbólico ainda do diz e não diz. Mas esse filho, ele não consegue elaborar essa perda do pai, né? Isso é grave, assim, né? Se a gente não faz o trabalho do luto, né? A gente não... a gente fica só na melancolia. Sim.
né? A melancolia é essa resistência de aceitar essa ruptura, que pode ser concreta na morte de alguém, ou ela pode ser simbólica, né? Sim. Porque o pai, é esse pai dentro da gente, né? Que dá essa melancolia também, né? Pensando de uma maneira mais simbólica possível. Né? De você não viver o luto, né? Então tem uma representação, por isso que eu falo que tem um jogo ali de vida e de morte, né? A terceira margem do rio, ela tá no meio das coisas, porque a gente pode estar vivo, mas não tá vivo. Quantas vezes a gente morre na vida, né? Tem um ciclo vida, morte e vida. Se a gente for pensar de uma forma cíclica, né? Uma relação, por exemplo, né? Uma relação, ela começa muitas vezes, né? Porque aquele lance, ou é um super gancho que eu tô dando aqui, gente, tô indo embora com as minhas ideias, mas assim, ou morre um traço da relação, ou morre a relação, né? Porque o ciclo vida, morte e vida, ele é imbatível, assim, é impressionante como nós vivemos em ciclos, né? No caso, a gente tem a lua, né? A gente tem, no caso das mulheres, tem um ciclo menstrual, né? Então, como esse ciclo, como não aceitar a morte, né? É uma coisa que paralisa, né? Enfim, abrindo um super parênteses aqui, né? A gente está num momento até, né, em que várias pessoas estão morrendo, e aí a gente tem um problema simbólico, ritualístico, que é bem pesado, assim, né? Que é isso, de você não ter esse sepultamento, né? Esse é um ponto, assim, abrindo e fechando parênteses, só para lembrar. Mas o quanto isso também, no plano simbólico, afeta todos nós. Quando a gente não aceita, assim, né? Quando a gente não deixa algo. Quantos de nós tem algo na nossa vida, né? Que precisa morrer, mas a gente fica nesse lugar, na resistência, e a gente entra nessa melancolia, né? E não vive o trabalho do luto para recuperar, por exemplo, o pai depois lá na frente, de uma outra maneira, né? Então, esse cara, ele deixou de viver a vida dele, né? Ele tá vivo e tá morto, esse filho. Sim. Que passou... foi embora, ele não se casou no conto, né? Lembra disso? Sim. Ele não casou, ele não viveu a vida dele, todo mundo foi para a cidade e ele ficou lá, só convivendo com aquela sombra do pai, né? Então, e aí pegando, trazendo esse simbolismo para algo prático, né? Vamos imaginar assim, qualquer relação que eu tenha. Uma relação de trabalho, uma relação afetiva, uma relação. Quantas vezes a gente vê que essa relação, ela se esgotou e ela só está esperando da gente mesmo. Às vezes a gente espera do outro, que o outro fale algo, como esse cara esperou do pai, e a única coisa que ele podia falar, meu, esse pai nunca vai falar mais nada. Ou imagina alguém que se foi, você não vai ter essa possibilidade. E aí eu vejo quanto que várias vezes num trabalho com outras terapias, mas vou falar da constelação, que é o que mais eu tenho contato, a pessoa consegue se desconectar desse luto eterno, dessa melancolia eterna, para viver um adeus que ela precisava ter vivido. Esse cara conseguiu olhar para o pai e falar, eu não dou conta de ficar no seu lugar, não dou conta de assumir as suas dívidas, não dou conta de assumir suas dores. E aí eu me coloco de forma pequena mesmo. É muito pesado para mim. É da mesma forma numa relação. Às vezes não tá bom para mim uma relação. E claro que o que as pessoas vão dizer, tem um monte de coisa que pesa nessa relação. Só que para mim, indivíduo, eu falo, cara, não tá mais ok para mim. E aí eu vou ter que tomar a decisão de eu falar assim, ó, não tá bom para mim. Eu poderia ter esperado um tempão, e a pessoa vai falar alguma coisa. E se ela nunca falar? E se essa palavra que você espera dessa pessoa nunca vier? Você vai ficar refém o resto da vida? Sabe? Essa reflexão que eu quero deixar para esse final de contas. Assim. Sim, às vezes a gente está esperando uma palavra da mãe, uma palavra do pai, e às vezes não vai vir. A mãe pode estar viva, o pai pode estar vivo, pode estar morto, mas assim, né, se não estiver morto, não vem mesmo, né? Mas assim, pode estar vivo, que não vem a palavra, né? E às vezes por exemplo, no conto, a mãe, a filha foi ela rompeu ali, ela aceitou a perda, falou, cara, perdi. Aí você ressignifica dentro, né? Vai se ressignificar de outra maneira. Então, isso é viver o luto, né? Trabalhar essa perda, porque a vida tem várias perdas, essa que é a real. A gente perde características, vai deixando no caminho, né? E como é difícil às vezes, né? A gente se olhar e falar, não, esse traço meu precisa morrer, essa relação que eu tenho de amizade precisa ficar para trás, assim, para eu poder viver, né?
Então a morte aduba a vida também, né? No sentido simbólico, né, que eu tô dizendo, assim. Mas é um conto que abre muita margem, né, para um monte de reflexão, assim. E não sei, gente, se isso faz sentido para vocês, assim. Vamos ler as mensagens, Tuco? Acho que a gente Então, poderia ler. Acho que a Lígia escreveu Lígia, várias coisas, ó. é que como negar nossa Beijo, relação com a Lígia, uma natureza? querida. Então, não tem como negar. É bem assim, ó. É, a proposta, né, que a gente está falando aqui, que é como é que eu integro isso aí? Como é que eu convivo com essa minha relação com a natureza? E aí eu posso falar da minha natureza humana, da natureza, como for. Né? Tem um monte de naturezas que a gente pode estar falando. Mas o jogo aqui é como é que eu convivo com a minha intelectualidade, com o meu instinto, com o meu desejo, com a minha relação social. Viver nesse mundo mais complexo do que, sei lá, ou isso ou aquilo. Não sei se eu tô falando besteira aqui. Ó, a Lígia falou assim, eu sei como é isso. Eu nunca tive uma conversa franca com meu pai. Não havia possibilidade. Ele morreu. Hoje talvez eu entenda um pouco questões culturais. Ele não falava comigo, a filha, né? Então, Eu acho que... Falei, comenta aí, não, Tuco. Então, que é legal, assim, ó, a gente trouxe essa história aqui, né, toda, pra gente ver, assim, que qualquer trabalho terapêutico, né, você vai num trabalho psicanalítico, constelação, um comportamental cognitivo, a gente vai estar lidando sempre com símbolos, né? E aí, por exemplo, esse pai que ela relata aí, ele é o pai simbológico que está dentro. A constelação vai trabalhar com isso, a psicanálise vai trabalhar, várias linhas vão trabalhar com isso. E para que eu tenha uma vida muito mais ampla e muito mais com possibilidades, eu buscar esse trabalho me deixa uma pessoa muito mais, sei lá, íntegra. Eu falo que, para mim, o quanto que ter ressignificado esse pai dentro de mim me possibilitou experimentar, sei lá, a vida muito mais... O cardápio da vida, para mim, se ampliou. Então, esse o trabalho. Não é um milagre, mas é algo que a gente pode trabalhar profundamente nessa dinâmica. sim, trazer o pai para nesse plano simbólico, né? Você ser seu próprio pai, ser sua própria mãe. Sim. É um pouco isso, né? Integrar internamente essas imagens, né? Sim. E agora você faz a sua lei, né? Agora você faz a sua lei, você se dá o carinho, né? Você se dá o que falta, Sim. você se dá atenção. Se ele não te ouvia, agora você se ouve. Sim. Então você vem completando aquilo que ficou no meio do caminho, né? Que às vezes ficou de falta, né? E você percebe, assim, isso eu vejo muito nitidamente, assim, né? Que às vezes conversar com essa criança interior mesmo, né? Falar assim, eu tô vendo que teve essa falta, né? Faltou esse carinho aqui, faltou isso. Então, é você que vai se dar, né, agora. Então, e aí para mim, assim... Ela tá falando... Não, eu ia falar, precisamos ir além do que pai ofereceu para descobrirmos o que queremos. Muitas vezes ele nos oferece o que pode. Então, eu falo que assim, ó, a mágoa, o ressentimento também vincula. E a ideia se eu estou fazendo qualquer coisa para compensar essa mágoa aí, sei lá, vamos supor, eu luto, eu estou falando de compensação. Se eu lutar por uma causa, por conta do que me fizeram, ainda eu estou brigando com essa história que me fizeram. Se eu brigo, sei lá, eu brigo por uma causa para que eu veja as pessoas melhores. Então, aí eu estou atuando como um adulto. Se eu estou ainda olhando, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou ser um homem muito melhor porque meu pai foi um escroto. Eu ainda estou brigando com essa criança que se sentiu humilhada, renegada, blá, blá, blá. E o jogo aqui não é esse. Você está indo para o outro lado, né, da margem. O jogo não é esse. O jogo eu falo aqui para mim que um símbolo que eu adoro a gente cresce quando a gente pega essa criança que está esperando ainda dos pais e fala assim, ó, filha, acabou. Não vai ter mais... O que você estava esperando não vai vir. Vem aqui que eu vou cuidar de você. Eu vou dar aquilo que eles não puderam.
e fim de jogo. Aqui é comigo agora. E não ressentir. E aí a gente pode... Putz, eu já tive histórias bem dolorosas com filhos com pais, sei lá, abusivos, abusadores, etc. Que é uma dor que não vai sumir. Mas assim, o que você pode escolher? Tipo, para fazer o melhor que você pode da sua vida. Aí é com você. Sabe? Não vai voltar atrás, não vai mudar. Como é que você pode viver uma vida da melhor forma possível, né? Usufruindo desse cardápio da melhor forma possível. Esse é o convite, né, do processo. Achei legal isso que você falou, porque realmente a gente vincula pelo negativo também, né? Tem esse amor negativo também. Vincula. Às vezes você está repetindo uma atitude ainda para provar esse amor, né? Por mais que seja torto, às avessas, você ainda tá provando, você ainda tá nesse diálogo, né? Ainda tá de certa maneira, acertando as contas com isso, né? Você não resolveu, você ainda tá gastando energia ali, né? Ainda tá brigando internamente com isso. E é legal... Aí, Sheila... Opa. Não, e é legal, só para reforçar, ninguém tá aqui falando assim, e isso é um cuidado que eu tenho. Mas isso aí, vamos culpabilizar a vítima. Não tem nada a ver isso aí. Assim, algo merda aconteceu com você. Essa pessoa, talvez ela pague de forma judicial, no direito, blá, blá, blá. Ok, mas o lance como é que o nosso trabalho aqui como terapeuta como é que você tem uma vida mais satisfatória, confortável, mais feliz, com o melhor que for possível, sabe? E tirar essa mágoa para que você não conviva com esse ranço. É só isso, só. Não é que você vai validar o que o outro fez como ok. Você pode entender, mas assim, eu escolho seguir minha vida e parar de ficar brigando com isso. Para ter, sei lá, fazer o melhor que eu puder, viver uma relação afetiva, viver uma profissão que eu tenho tesão de fazer. Qualquer merda que você queira fazer. Mas para isso, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa entrar em contato. Eu acho que tem isso, assim, talvez até encaminhando um pouco... para a gente fechar, Tuco, mas assim, isso, né? Se você não está vendo, porque esses mecanismos, eles agem sem que a gente perceba. Sim. Então, se você não está atento a isso, se você não está olhando para você, é muito difícil você perceber, né? Você vai viver no inconsciente, né? O Jung fala, até que você descubra, né? Até que você olhe, né, da perspectiva da consciência, esqueci a frase agora exatamente, mas assim... enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente ele dirige a sua vida. É aquela coisa, você faz as coisas e depois você fala, gente, por que eu fiz aquilo? São os pitis, né? A gente surta, fala, gente, por que eu fiz isso? Por que eu escolhi? Às vezes você olha para trás e fala, cara, se eu pudesse voltar, né, sei lá, eu teria feito... Ou nem se questiona mesmo, né? Ou então a pessoa está só no sofrimento. Está só no sofrimento e ela não entende o porquê do sofrimento, muitas vezes, né? O fato é que a gente precisa ter consciência. Né? Esse consciente e o inconsciente estão toda hora assim. Se a gente não expande, o inconsciente é o motorista, né? O tempo inteiro. Agora, tem várias coisas que eu estou falando aqui, fazendo, que com certeza são inconscientes, né? O inconsciente e o consciente, eles estão sempre atuando na gente. Mas quando o inconsciente ele está muito gigantesco, né? Assim, o consciente é bem pouquinho, bem pequenininho, então o inconsciente é totalmente, né, o motorista da vida. Assim. Pegando esse gancho, assim, ó, o como que para mim, eu te contei, né, quando a gente conversou antes, eu tenho uma estrutura de medo de não dar conta, de medo de passar como burro. Isso existe dentro de mim. A diferença, como a Marisa perguntou aqui, né? Como sair da criança? É ter consciência dela. Olha que interessante, né? A Vanessa me chamou para algo e eu fiquei apavorado. Porque acionou toda essa história infantil de medo de ser cobrado, de não ter a resposta certa. A diferença eu percebo essa criança e aí tem um adulto aqui. Eu falo assim, eu entendi que você está com medo, mas a gente vai construir uma forma de se relacionar com isso. E aí a gente foi trocando ideia e, putz, nasceu algo fantástico, que essa live nasceu desse desafio.
de ir para um lugar novo. Literatura não é o meu forte. Eu adoro ler e tal, mas eu não sou conhecedor como você, mas para mim foi um desafio ultrapassar esse medo infantil, do medo da reprovação, do julgamento, para ampliar. Falar, olha que louco, agora eu conheço algo mais de Guimarães Rosa, eu tenho uma consciência um pouco maior sobre mim. E é bem isso. Eu só consigo me desenvolver me envolvendo. Quem não quer se desenvolver... Quem não quer se desenvolver... quem não quer se envolver, na verdade, não quer se desenvolver. Tipo, se eu ficar aqui, ó... eu vou ficar aqui na minha casa, aqui, ó... Não, eu não vou... Essa ideia de misturar literatura com desenvolvimento pessoal, eu acho besteira. No fundo, é que eu tenho medo do que as pessoas vão dizer sobre mim. Né? O que eu não vou saber responder. E aí eu posso ficar nesse meio aqui, não sei dar resposta para tudo e tá tudo bem. É isso. Então, a gente conversou sobre isso também, né? Isso é legal, assim. Duas coisas que eu lembrei aqui. A primeira vez que eu vi o Tuco, né? A primeira vez quando a gente se conheceu, ele estava com uma camiseta do Guimarães Rosa, né? Isso foi uma coisa que acho que conectou agora com esse momento. Depois que a gente conversou nessa semana sobre isso, né? Sobre a nossa criança, como é que a nossa criança ficou diante dessa ideia. Porque também é minha primeira live, né? Sim. Então, também vem isso, né? Você fala, como é que vai ser, né? Eu nunca fiz uma live, gente, como assim? Porque numa sala de aula, até falei isso pro Tuco, eu tô acostumada, assim, a dar aula para 200 pessoas, 500 pessoas. Tem várias pessoas aqui que para quem eu dei aula, e que sabem disso, assim, né? Eu tenho desenvoltura para chegar lá com o microfone e falar para um monte de gente. Mas eu nunca tinha feito uma live, assim, né? Aqui no meu Instagram. Então, claro que a criança ficou, né, ali. Para a pessoa que perguntou, fica, né, aquela coisa da criança, assim, tipo, ai, meu Deus, a criança tem medo, né? Então, aí, é isso que o Tuco falou. Então, vem o adulto e fala assim, calma, vem cá, né? Vem aqui que eu cuido de você, pode deixar, a gente vai conseguir, vamos lá. Né? Então, você conversa com sua criança, mas ela sempre vai vir, assim, não é que você vai conseguir apagar, não, né? A gente vai morrer com ela tá aí, né? Os nossos medos, as nossas emoções. A criança, simplesmente... o mundo das emoções, assim, a alegria, por exemplo, de estar aqui também é da criança, né? Sim. E até tudo é entrar em contato. Eu não lembro quem que foi com quem eu estava conversando, que quem não tem capacidade de entrar na profundidade na tristeza, não tem como viver uma alegria tão profunda quanto. Então, tudo... a vida depende dessa profundidade, né? De eu viver a minha raiva na profundidade, de eu não viver uma coisa medíocre, mediana, normótica, sabe? Se for para viver, vamos brincar para valer. É isso aí, gente. Está fazendo sentido isso para vocês? Queria muito falar assim dessas descobertas nossas, né? Eu acho que o Tuco tem um trabalho nesse sentido, eu também, né? Queria aproveitar e falar para vocês, assim, né? Se for do interesse de vocês, assim, eu tenho um trabalho com essa coisa da constelação, assim, que existem várias maneiras, né, de se trabalhar com constelação. Você pode fazer constelação com pessoas, né? Muita gente não sabe o que é constelação, sabe, Tuco? Eu acho que é importante até explicar. Muita gente me pergunta, assim, quando eu falo, é um assunto novo, né? Sim. Eu sei que muita gente que está aqui também já conhece, mas enfim, você pode fazer constelação com pessoas, né? Então você tem ali os representantes desses papéis. Você quer falar um pouco disso? Então, só de uma forma mais sintética possível. Para mim, assim, constelação é uma ferramenta de ampliação de consciência. E ela parte do olhar para o posicionamento que a gente se coloca dentro do sistema familiar. Tipo, o quanto às vezes eu estou me colocando ainda como uma criança que está esperando uma aprovação de um pai, o quanto às vezes eu me sinto responsável, como se eu fosse responsável pelos meus pais, como se eu fosse tomar o lugar dos meus avós. Então, esse posicionamento, ele traz algumas desordens. E a análise da constelação é olhar para esse sistema. E só para eu dar um recado aqui, ó. Marisa, que me deixou uma frase aqui, eu lembro que ela fez um curso comigo em 2012, 2011. Né? E é muito tempo. E é legal você ver como que a gente vai crescendo. Né? Quem era aquele Tuco? Não,
ele existe uma parte dele, mas ele eu sou uma outra pessoa hoje. É legal poder ter orgulho de quem eu fui e estar muito feliz com quem eu estou me tornando, né? E a ideia da constelação é ter essa ampliação. Como é que eu sustento o meu crescimento sem ficar preso na limitação familiar e sem também perder a conexão com aquilo que é bom. Por exemplo, meu bisavô foi combatente na Primeira Guerra Mundial. Alguém que é combatente matou muita gente. Essa parte não é ok, é negativo. Mas é alguém que teve tanta vontade de viver que brigou pela vida. E aí eu posso tomar essa parte positiva do comportamento. Então, a ideia da constelação é como é que eu filtro isso que pode ser nocivo e o que pode ser positivo para mim. Né? De uma forma... Aí ela pode rolar em grupo, a gente usa vários tipos de ferramentas. Inclusive, a Vanessa trabalha com uma forma de compartilhar a constelação, que é usando cartas associativas. Né? Aí você coloca a sua... Sim, então, tem essa forma, né, de fazer com os grupos, a gente pode fazer com os bonecos, não sei se vocês já viram constelação com bonecos, assim, minha primeira experiência com constelação foi com bonecos, que é essa constelação mais individual, né, que eu entendo como o momento em que você vai trazer à tona as emoções, né, relacionadas a uma pessoa com quem você, sei lá, está constelando o relacionamento com a sua mãe, você está constelando, esses dias eu constelei, alguém queria constelar o amor, né, o medo do sucesso, enfim, você vai trazer aquela questão para o que do passado tem a ver com essa trava que você está tendo agora, né, é isso que vai vir à tona. E aí, com as cartas, gente, bom, sou suspeita para falar, porque eu tô totalmente encantada com as cartas, assim. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Eu vejo a arte como uma ponte, assim, entre o consciente e o inconsciente. Eu acho que esse conto do Rosa, assim, deixa isso, toda a obra dele, na verdade, né? Toda a literatura deixa isso muito claro, assim, né? O quanto a arte funciona como essa ponte entre o consciente e o inconsciente. E o trabalho com as cartas artísticas tem também né? De você trazer as imagens, então, nas cartas, e elas vão despertar para diferentes pessoas, diferentes sentidos, assim como a gente olha para uma obra de arte, né? Mas é claro que ali a gente vai trabalhar dentro de um sistema, né? Uma coisa mais sistematizada. No entendimento do que é esse sistema da família, que é um sistema Sim. inconsciente, né? Que aparece em tudo quanto é obra de arte, Sim. né? Eu lembro... que quando eu dava aula, por exemplo, de interpretação nas artes, né? Então, a Mona Lisa, por exemplo, né? Você tem ali o olhar da Mona Lisa, às vezes eu brincava com os alunos, né? Que cara que a Mona Lisa tá fazendo? Aí um falava assim, ah, não, a Mona Lisa... Porque é isso, né? A Mona Lisa tem um mistério ali, né? Um olhar feminino misterioso, né? De onde quer que você olhe, ela tá olhando para você. E... Aí tem gente que fala assim, não, a Mona Lisa, ela tá preocupada. Outro falou assim, eu acho que ela é perigosa. Ela é isso, eu acho que ela tá tensa, eu acho que ela tá feliz. Tudo quanto é sorte de olhares, né? Porque aquilo dali funciona como uma projeção do que tá dentro da gente, né? Então, o trabalho com as cartas associativas, ele funciona dessa maneira, né? A carta, são várias cartas, são vários jogos, né? Tem jogos específicos, por exemplo, para relacionamentos, né? Tem vários tipos de jogos, assim, e elas funcionam como uma possibilidade de projeção daquilo que está dentro da gente, né? Pra gente que está aplicando é muito louco, assim, porque às vezes a mesma carta que pro Tuco significa uma coisa, para mim significa outra totalmente diferente, ou seja, a carta em si, ela só provoca, ela é um espelho, né? Assim como as nossas relações na vida, mas enfim, com as artes, né? Esse conto que nós analisamos, ele foi só um espelho, né? Para o Tuco ele significou coisas, para mim ele significou coisas, para cada pessoa ele traz sentidos diferentes, né? Porque são espelhos, então é um trabalho muito lindo, enfim, se alguém tiver interesse, me procura aqui no direct, enfim.
É um trabalho muito incrível, assim, eu tô com um brilho nos olhos, assim, eu fico boba, adoro, 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 né? É um tipo de formação também para quem tiver interesse, que acontece depois da constelação. Então, primeiro eu fiz o curso com o Tuco, né, de constelação, aí depois você faz a formação nas cartas, né? Uma formação mais específica. Para quem tiver interesse em entender mais constelação, de repente para quem já é terapeuta e quer fazer uma formação em constelação, Tuco, não sei se ele está com vagas abertas agora, acho que ele está Em Santos. começando uma turma, né, Só em Tuco? Santos que eu tô fazendo. E em Santos eu tô com uma turma justamente reduzida para a gente ter um espaço bem amplo aqui que a gente está começando em março agora. Até abril, se a pessoa quiser, dá para entrar, né? Porque o primeiro módulo é o básico que dá para a pessoa repor com material didático, mas a partir do segundo módulo já não dá mais para entrar na turma. Mas quem quiser, é só me procurar aí no inbox. E para mim, só uma coisa que eu queria deixar como final aqui, né? A maior riqueza que eu vejo da constelação como técnica é justamente desdobrar esses símbolos que a gente carrega. Quando a gente está falando assim, ó, quando eu penso em dinheiro, quais são os sentimentos que acompanham esse símbolo? Quando você falou da carta, né? Quando eu olho para uma carta com um símbolo X, quais os sentimentos, significados que são da minha história, que pode ser de uma história transgeracional, né? Quando a gente fala, imagina, sei lá, na minha família as mulheres não se casam, né? Qual o olhar dessas mulheres para relacionamento? Qual o símbolo que está por trás? Qual a emoção que está conectando toda essa história? Então, Sim. é um trabalho bem profundo. Quem tiver interesse, só procurar aí a Vanessa, procura eu também. E aí, nós estamos aqui para servi-los. Van? Sim, então, você falando agora, eu me lembrei também para fechar, assim, o quanto essa coisa, esse inconsciente familiar, ele tende a se repetir, né, gente? É esse eterno retorno. Me lembrei do Gabriel Garcia Marques, com 100 anos de solidão. Quem lê aquele livro tem um puto estranhamento, porque é a mesma história, ela vai sendo vivida pelas personagens, assim. Mas você fala, gente, o que é isso, né? O que está acontecendo nesse livro? É um livro super esquisito, assim, mas acho que é um livro que traz um olhar, assim, que é bem esse, assim, né? Do quanto aquela mesma história, né? A família vive a mesma história durante 100 anos. Até que vai ter que vir alguém, né? Para romper esse clã familiar, para viver uma vida diferente, Sim. né? Senão a vida é totalmente assim, em ciclos, né? Sim. Porque elas uma vida inconsciente. Bom, para quem tiver interesse em fazer curso com Tuco, então, né, conversa com ele é maravilhoso, como vocês estão vendo, assim. E estamos aí. Tá bom, gente? Obrigada, assim. Obrigado, Você vê, a nossa criança ficou assustada, mas tudo certo, né, Tuco? Muito obrigada, assim. Tá sendo uma honra fazer minha primeira live com você. Tamo junto. Um beijo pra você. Obrigada. Obrigado, boa noite, gente. Valeu, Zaço, e até a próxima. Vixe, agora no X, vamos lá. Só no X.